Boa noite. Boa noite. Oi, padre, boa noite. Tudo bem? Fechar aqui, viu? Feito seus palavrões, ninguém merece. Ah, é? Oi. Quem é essa menina que está aí? Quem é essa menina que está aí? Maria Luísa? É a Maria Luísa? Não, é a filhinha da Maria Luísa, será? Essa boneca? Tudo É a bem? filhinha, é a Gigi. Ah, Gigi. Muito bom. E a Gigi vai assistir a a aula Rosane. também, é? Vai? Não? Não vai assistir a aula da Bíblia? Mais ou menos, mais ou menos. A Rosane pediu para entrar, já colocou, né, padre? Eu não estava conseguindo entrar, estava com dificuldade aqui. Ah, é? Mas agora é. Aí a Rosane já estava achando que estava perdendo, mas não. Não começou. Graças a Deus. Que é o 7h15, o horário é meio estranho, então as pessoas podem pensar que é 7 horas, né? Eu acho que fui eu mesma que coloquei 7 horas, porque eu achei que hoje era 7 horas, na quarta. Uma vez a gente falou isso. Uma vez o senhor falou assim, terça é 7h15, quarta é 7 horas. Mas é 7h15, padre? Eu vou retificar então para a semana que vem. Tá bom. 7h15. Tá ok. Mas é bom colocar 7, aí o pessoal vai entrando. Aí quando chegar 7h15 já está todo mundo. Entendi. Tá certo. O senhor tá certo. Ai, ai. Quiser subir lá, se quiser lá no computador fazer suas coisas, pode ir. Eu fui. A gente pode fazer aqui, vamos ver, olha. Cadê a Gigi? Quem que é Gigi? A Gigi já está querendo escrever todas as anotações ali sobre o Antigo Testamento, a Gigi. Ah, Tá com a é? caneta, olha lá, tá com o caderninho. Ah. Maria Luísa tá sem som, Maria Luísa. É, Malu, não consigo te ouvir, Malu. Hein, Gigi, não tô conseguindo ouvir você, princesa. Que pena. Engraçado, tá saindo defasado, né? É. Ah, eu não tô ouvindo. Quem não tá ouvindo? Não, eu não tô ouvindo a Maria Luísa, mas o padre e você, Malu, estão perfeitos. Ah, sim, a Maria Luísa deve estar com algum problema de áudio. Mas só dela ouvir o padre já tá ótimo, né? Todos nós, né? Nem fale. A Deise. Rosana, conseguiu, Rosana? Seja bem-vinda. Consegui também. Consegui, menina. O padre também não estava me aceitando. Depende do dia. Agora deu certo. Depende do dia, a gente vê se aceita, se não aceita. Hoje eu não estou merecedora mesmo. Hoje eu dei. Nossa, hoje eu tô complicada, viu, padre? Hoje. Ai, a Renata Grama querendo entrar. Antônio Elias. Boa tarde. Antônio
Antônio, tudo bem? Boa noite. Hoje vai ser bacana, que a gente vai começar vendo a geografia da Bíblia. Onde se desenrolou a história da salvação? Nós já sabemos, né? Mas vamos dar uma situada. Andrea Bartelli. A Martelli, um que está com iPhone, eu não sei quem é. Já sei, essa aí era da última vez, a quem estava com iPhone era a Patrícia Nobre. A Nobre? É, a Patrícia Nobre, ela tem só iPhone no nome. Ela não tem nome. Ela não tem nome. O nome dela é iPhone. Aquela carne redondinha assim, alta. Estamos ouvindo a Patrícia. Tem o Kids, ó. Tiras de filé mignon. Bruna, Sofia, aliás, tiras de filé mignon, arroz branco e batatas fritas. Quer? Como? Quer? Quem está dando receita aí nessa hora que está todo mundo? Perigoso, essa hora é perigosa. Senão daqui a pouco todo mundo vai embora. Não vai embora, esquece. Para jantar. Vamos jantar. Patrícia Não, conseguiu. e ela passou uma receita boa. Batata, arroz e filé. Ficou interessante. Puxa, Ficou. tá bom, hein? Nossa, a batatinha frita, será? Boa noite. A Patrícia, conectou o áudio, Patrícia? Meu áudio tá... Ah, sim, estava baixo. Agora estamos ouvindo. Oi, Fátima. Oi. 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 Você aqui? Daisy, tudo bem? Malu? Tudo bem? E você, Andréa? Tentar ficar hoje até o fim. Esse horário é meio difícil. Vai conseguir. Se não, assisto depois o link, não tem problema. Não perco, não. Ana Fortunato não está conseguindo, né, o áudio? É. Boa noite. Hoje consegui, pessoal. Vera. Ah, que bom. Sou a Vera. Estou tentando desde o começo, assisti só a primeira, mas hoje deu certo. Ótimo. Tecnologia. Eu estou acostumada muito com o Meet, né? O Zoom ainda eu apanho. Eu apanho em todos. Aprender essas tecnologias aí. Difícil, né? Tem muita coisa, né? Tem muitos aplicativos. Solange, eu pensei que a Solange ia estar ontem também, na aula de relacionamento. Padre Paulo, o pessoal pergunta onde ficam gravadas as aulas, além do Telegram? Além do Telegram. Então, o que acontece? Estão no YouTube, só que não estão aparentes. Não aparecem para o público. Por quê? Porque você não vai confundir. Eu posso também fazer isso de outra forma, porque tem outro curso que eu estou dando, né? Então, as pessoas podem confundir com outro curso. Com 2 cursos bíblicos, né? Ao mesmo tempo. Então, por isso eu deixei dessa forma.
Mas, enfim, tendo o link lá para assistir, já tá bom, né? É que o pessoal tem dificuldade em fazer o Telegram, né? Ah, Seria ótimo se todo mundo do grupo tivesse Telegram para a gente colocar no grupo. E aí fica tudo lá também, no grupo. Vamos começar, então? Vamos desligar os áudios, pessoal, por favor. Desligar o som de todos. Aí no final a gente liga, tá bom? Obrigada. E aí depois vai chegar uma hora que eu vou pedir para você desconectar o vídeo também, para que na gravação possa aparecer as legendas. Isso é só na gravação. Muito bem, então vamos compartilhar o nosso arquivo aqui. O que eu gostaria de começar nessa aula falando? Gostaria de começar fazendo uma consideração sobre a geografia da Sagrada Escritura, a geografia da Bíblia. Onde vai se desenrolar toda a história bíblica? Nós já sabemos, acredito que todos nós já sabemos um pouco sobre isso, mas é interessante ver com um pouco de calma aqui e falar um pouco também dos reinos importantes daquela época. Então, vamos lá. E a Ásia. E no meio dessas três áreas, da África, da Europa e da Ásia, vai estar exatamente a área que nós iremos estudar, onde Israel está localizado. Então, essa área era também chamada de crescente fértil e é chamada do berço da civilização, porque as primeiras civilizações iniciaram exatamente nessa área. Aqui nós temos o Mar Mediterrâneo, que separa a África e a Europa. Então, no lado inferior dessa imagem tem o Egito, que você vê o verdinho é o rio Nilo, e no final dele é o delta do rio Nilo, é uma área bem fértil. Já no outro lado direito seria onde começou a Babilônia, depois veio a Assíria e finalmente veio o reino da Pérsia. E no meio exatamente de todas essas grandes civilizações estava Israel. Se você puder observar, o nome crescente fértil é porque exatamente é na forma de uma lua crescente, se você botar essa área. Tem uma razão bem interessante de por que a área é nesse formato. Se você olhar em cima, existe uma cadeia de montanhas que causa mais ou menos uma barreira da civilização mais para cima. E na parte de baixo é todo um deserto, chamado do deserto da Arábia. E a área que nós iremos estudar, Israel, é exatamente um ponto entre essas duas áreas das civilizações. Então, Israel, apesar de ser uma área pequena, estava localizado num ponto bem estratégico. Agora, se nós vemos a área de Israel, tem dois pontos que ficam fáceis de identificar e que nós iremos nos basear em tudo até na parte de geografia. No norte tem o Mar da Galileia e no sul tem o Mar Morto. Você pode ver que o Mar da Galileia está mais ou menos a 45 quilômetros do Mar Mediterrâneo e o Mar Morto a 75 quilômetros. Na parte em cima do Mar Morto, a 52 quilômetros da praia, é a cidade de Jerusalém. Eu gostaria de ver com vocês agora como fazer um estudo do relevo dessas áreas. Então, se você observar esse quadrado que está mostrando agora na tela, isso representa exatamente a área do corte mais acima dos três que estão aparecendo do lado esquerdo. Então, se você puder localizar, lembrar que esse corte de cima é exatamente esse corte lá da parte do norte, o corte do meio vai estar essa parte do meio também, e finalmente o corte de baixo pega o Mar Morto e esse corte da inferior que tem do lado esquerdo. Esse seria um momento bom de pausar o vídeo e você poder olhar com bem calma a localização do relevo nos três cortes que está no lado esquerdo, comparado com o mapa do lado direito. Isso vai ajudar bem a você visualizar depois, em termos de o que é montanha, o que é planície, aonde cada área está. Continuando, se você observar no mapa, nos dois gráficos, no mapa à direita e no gráfico à esquerda, nós estamos localizando Cafarnaum, que é exatamente a cidade onde Pedro morava e é a base do ministério de Jesus. Nessa mesma área em cima, nós teríamos Nazaré, que foi onde Jesus cresceu. Você pode ver no mapa e no gráfico também.
Agora, se nós formos para o gráfico do meio, estamos localizando agora Jerusalém. Basicamente, Jerusalém é um dos pontos mais altos da montanha no meio. E na direita dessa, já no vale do Rio Jordão, seria Jericó. Finalmente, no terceiro gráfico, tem o Mar Morto, esse é o sul do Mar Morto. E aqui seria o deserto do Negev, que é mais para o sul de Jerusalém, a parte sul de Israel. Então, com base mais ou menos nesse relevo, nós podemos definir a planície costeira, as montanhas centrais, o vale do Rio Jordão e as montanhas da Jordânia. Na planície costeira, nós vamos começar essa foto, se você observar no mapa do lado esquerdo, dá para ver a direção que essa foto foi tirada. Foi basicamente tirado do leste para o oeste. Então, o oeste está no mar. Se você puder localizar na foto, essa região que você está vendo aí é a região do Megido, que é onde foi exatamente o Armagedon. O nome Armagedon vem dessa área do Megido, porque no Apocalipse, essa é a área onde vai se travar a batalha do Armagedon. E se você observar embaixo também, tem essa estrada passando. Essa estrada era chamada Rota Costeira Internacional e era uma das duas mais importantes rotas que cruzavam Israel. Agora na região que está aparecendo é chamado Monte Carmelo, e fica pertinho dessa ponta no mapa lá. Finalmente, você pode ver que tá ali já vem o mar Mediterrâneo. Agora, se nós descemos um pouco mais para o sul, essa foto da planície costeira, olhando novamente do leste para o oeste, ou seja, da montanha olhando para o mar. E na foto vai dar para ver o mar. E aqui seria exatamente a área que mostra essa planície costeira. Como dá para você ver, é uma planície bem fértil. E aqui seria a foto exatamente na mesma posição, mas olhando no contrário. Olhando as montanhas para o mar, agora nós estamos olhando do mar para as montanhas. E aqui nós poderíamos ver que tem essa área intermediária que sai da área de planície e vai com a área que é mais intermediária, mas ainda não é a montanha. E lá atrás nós podemos ver as montanhas. Então, esses basicamente são algumas fotos para dar ideia sobre a planície costeira. Olhando das montanhas centrais, eu decidi mostrar exatamente Jerusalém, porque é uma cidade que é bem central, então nós vamos olhar Jerusalém por todos os lados, basicamente. Nessa foto aqui nós estamos vendo do leste para o oeste, significando olhando das montanhas para o mar. Na seta nós podemos ver as muralhas da cidade antiga e onde o templo era localizado antes de ser destruído. Aqui seria uma área intermediária que vai entre a montanha e a área costeira. Finalmente, lá atrás dá para ver a área costeira e mais atrás ainda dá para você observar o mar Mediterrâneo. Agora, se nós pegarmos a mesma posição, mas invertermos, olhando agora do mar para as montanhas, para a região da montanha, novamente nós poderemos ver aqui a muralha, e na parte de cima da seta, do lado direito, dá para ver novamente o domo dourado lá, onde ficava o templo. E ali dá para observar exatamente o Mar Morto. E do lado esquerdo do Mar Morto seria todo o vale do Rio Jordão, que nós vamos ainda ver mais adiante. Agora, se nós olharmos na direção do sul, quer dizer, olhando exatamente do norte para o sul, nós vamos observar mais uma vez, aqui está a muralha, e do lado direito da seta está exatamente o templo. Você pode observar toda a área dessa muralha, a área da cidade antiga, da Jerusalém, tempo antigo. Mais embaixo nós temos a área que é chamada de Heródium, que é devido ao Herodes, ele foi enterrado exatamente nessa montanha, ela é feita por homem, que foi onde é o mausoléu do Heródio. E mais do lado direito ali está Belém, que foi onde Jesus nasceu. Agora, se nós invertermos, olharmos do sul para o norte, mais uma vez aqui nós temos como a base a muralha da cidade antiga e o templo, do lado direito da seta. E ao norte nós temos toda a área que seria dessa montanha central. Agora vem o Vale do Rio Jordão.
Para essa primeira foto, nós estamos indo mais para o norte, antes do mar da Galileia. Então, exatamente aqui nós estamos, como a foto pode mostrar, como a imagenzinha da câmera, o lado esquerdo pode mostrar, nós estamos olhando do norte para o sul, e aqui nós conseguimos ver exatamente onde o Rio Jordão entra no mar da Galileia. E atrás dessa montanha, na costa do mar da Galileia, está exatamente Cafarnaum. Nessa foto agora, ela é tirada exatamente do outro lado do mar da Galileia. Se você olhar do lado esquerdo, ali está o mar da Galileia. Todo esse vale exatamente vai dar uma ideia de como é o vale do Rio Jordão. Estamos dando um panorama aqui para você ver exatamente. E no outro lado seria exatamente as montanhas da Jordânia que nós vamos estudar logo depois. Aqui no Rio Jordão nós estamos olhando exatamente do oeste para o leste, ou seja, do mar para dentro das montanhas. Então nós conseguimos ver essa área intermediária, que é chamada o deserto da Judeia. E lá no fundo teria exatamente o Mar Morto. Só para você ter uma ideia, o Mar Morto é o lugar mais abaixo do mundo. Está a vários metros, acho que 400 metros abaixo do nível do mar. E lá na outra, depois do Mar Morto, tem exatamente as montanhas da Jordânia. Que é exatamente o que nós vamos estudar agora. Nessa foto, nós estamos vendo no sul do Mar da Galileia, já no outro lado do Rio Jordão, olhando para o Mar da Galileia. E aqui seria exatamente o inverso da foto que nós vimos antes, mas aqui sendo o sul do Mar da Galileia. Agora seria vendo diretamente as montanhas da Jordânia, vendo do lado de Israel. Aqui seria o Mar Morto, e lá teriam as montanhas da Jordânia. Finalmente, mais no sul, agora vendo da direção inversa da Jordânia, das montanhas aqui na Jordânia, nós estaremos olhando lá para o Mar Morto. Então, vamos resumir o que nós estudamos hoje? Bem, a área de Israel é localizada no que nós chamamos hoje de Oriente Médio, que é uma área localizada entre a África, Europa e a Ásia. Se observarmos Israel, nós podemos facilmente identificar o Mar da Galileia, ao norte, o Mar Morto ao sul, e ligando os dois é exatamente o Rio Jordão. E o Rio Jordão vai do norte para o sul, ou seja, ele começa antes do Mar da Galileia e termina no Mar Morto. As regiões geográficas de Israel nós podemos definir como a planície costeira, as montanhas centrais, o Vale do Rio Jordão e as montanhas da Jordânia. Espero que você tenha gostado do nosso passeio e que Deus possa lhe abençoar com esse estudo. Ótimo. Agora vamos ver já um panorama do Antigo Testamento. Como está dividido? Quais são os livros do Antigo Testamento? E aqui vem uma explicação bem interessante. Então, só uma coisa, tirar os vídeos agora, né? If you open a Protestant Christian Bible and look at the table of contents, you'll notice the first 3 quarters is a collection called the Old Testament. If you look at the list of books, you'll see it's made up of 39 smaller works that are grouped into 4 main sections. The first 5 are called the Pentateuch, followed by the historical books, then the poetic books, and finally the books of the prophets. Now that seems simple enough, but actually it's more complicated and way more interesting. This arrangement of the books in a single volume called the Old Testament is a later Christian tradition that developed after Jesus and the apostles. In ancient Jewish tradition, these works were all on separate scrolls and were conceived of as a unified 3-part collection called Tanakh. It's a Hebrew acronym for Torah, which means instruction, Nevi'im, which means prophets, and Ketuvim, which means writings. The Tanakh has the same books as the Protestant Old Testament, but they're arranged differently.
The Torah corresponds to the Pentateuch, but the prophets consist of 4 historical narrative books, and then the 15 works named after specific prophets. After this comes the writings, a diverse collection of poetic and narrative texts. Now this 3-part design is really, really old. It's referred to in ancient Jewish texts like the Dead Sea Scrolls, the Wisdom of Ben Sira, even Jesus of Nazareth mentioned it. And that's because this 3-part shape is woven into the compositional design of the scrolls themselves. If you pay attention, you'll discover that every scroll has been coordinated by means of cross-references that link each work into the larger 3-part collection. So, who put all these scrolls together? It was a long process. Some of the famous contributors are named, like Moses or David, but most of the authors remain anonymous. In the Bible, they're simply called scribes or the prophets. These scrolls took shape throughout Israel's history as generations of prophetic scribes collected earlier stories and poems, integrated them into larger compositions, and then eventually shaped all this material into the unified library of scrolls, the Tanakh. It's clear from texts in the Psalms and Prophets that these prophetic scribes believed that God's Spirit was guiding this whole process, so that through these human words, God speaks to his people. That's why they treasured these texts, studying and composing them into a unified collection. We don't know when precisely this process was finished, but it was somewhere in the last centuries before the time of Jesus. In its final shape, the Tanakh offers a prophetic interpretation of Israel's history that claims to reveal God's purposes to rescue the whole world. And while we can't do justice to the whole collection in one video, it's helpful to get an overview of what these scrolls are all about. The Torah begins with God creating and blessing a great piece of real estate, our very good world. And God entrusts it to a creature that reflects the divine image, human, or in Hebrew, Adam. God appoints humanity to rule the world as kings and queens of creation. And the question is whether they will trust God's wisdom to discern good and evil, or seize autonomy and define good and evil for themselves. But there's another creature with the humans, a mysterious snake. It's in rebellion against the Creator, and it dupes the humans to foolishly rebel against God's generosity. As a result, humanity is separated from its divine source of life and exiled from a garden of blessing to die in a dangerous wilderness. From there, humanity keeps spreading and redefining good and evil, and things go downhill fast. They build cities plagued by violence and oppression, all leading to the foundation of a city called Babylon, where people exalt themselves to the place of God. And now the basic plot conflict of the whole Bible is set. God wants to bless his world and rule it through humans. But now humans are the problem. They're under the influence of evil, they're stupid and short-sighted, and headed for self-destruction. And this is all a setup for God's solution. We need a new kind of human. And so God promises that a new human will come who won't give in to the snake. In fact, he'll crush it and be crushed by it. From here, the story traces the promised lineage to a man and woman, Abraham and Sarah. God entrusts them with the same divine blessing given to humanity on page 1. And so they leave Babylon to a new garden-like land that God promises to give his family. What follows is the story of Abraham's family. 3 generations, Abraham, Isaac, and Jacob, followed by 12 sons. And our hopes are high
until we read their very dysfunctional and destructive family story. They lie, cheat, nearly kill each other, not to mention the sex scandals. But what did you expect after the garden story? They're humans. Eventually, Abraham's family ends up exiled down in Egypt. All these failures of Abraham's family form a dark background for the handful of bright moments in the story. God stays committed to these people. He even makes them an eternal promise called a covenant, that he will rescue and bless all humanity through them. How exactly isn't clear, but Abraham's family is at its best when they stop their selfish scheming and trust God's promise with radical faith. From here, the family grows. They end up enslaved in Egypt, and we're introduced to the Torah's other main character, Moses. God raises him up to rescue the Israelites and bring them to a mountain where they're all invited into a covenant relationship with God. They're given 613 terms of the relationship, guidelines for becoming new kinds of humans who will faithfully represent God to the world. And Moses brokers this whole deal because he's awesome. He's the ultimate prophet who speaks God's word to Israel. He's a priest who represents them before God, and he's even called a king, Israel's leader and deliverer in time of need. But as the Torah progresses, the Israelites fail big time. They violate the covenant, and even Moses rebels against God. In fact, the Torah ends with Moses predicting that Israel's failure will continue as they go back into the promised land, and they're going to end up in exile once again. But he has hope that God will fulfill his promise to rescue Israel. One day he will cover for their failures. He'll heal their selfish hearts so they can truly love God and live. And then Moses dies. Now, the final sentences of the Torah scroll are surprising. They zoom forward in time, and we hear from the prophetic scribes who shaped the Tanakh. They reflect back on the story of Moses from their vantage point, and they tell us that never again in Israel's history did a prophet like Moses arise. Man, I wish another prophet, priest, king like him would come along. And with that, we move into the Nevi'im. It has two sub-collections. First, the former prophets, 4 narrative works about Israel's story in the Promised Land, told from the later perspective of the prophets. Things start great with Joshua's leadership. We're told he's successful because he's just like Moses, and he meditates on scripture day and night. But eventually, even Joshua fails, beginning Israel's long and violent descent into self-destruction, just like Moses and the garden story anticipated. These stories mostly focus on the failure of Israel's kings, prophets, and priests, how they lie, cheat, and kill each other, and worship idols. It's basically a longer, bloodier replay of the ancestors' failures. But there are some bright spots. God reaffirms his covenant promise to bless humanity through a new king. We'll get a king from the line of David. And you get some stories about people like David or Solomon who have moments like Abraham when they trust God, but it never lasts. And wouldn't you know it, the family of Abraham ends up right where they began, conquered and exiled in Babylon. But remember, this whole story is being told from the later perspective of prophets, and they know exile isn't the end. So they designed these stories of Israel's past as pointers to their future hope. When God does rescue his people out of Babylon, he'll send that new king who will be like Moses and David and Solomon were on their good days. In fact, this is what the second part of the Nevi'im, the latter prophets, is all about.
There are 3 large and 12 short works connected to specific prophets. And this design intentionally recalls the 3 + 12 ancestors from Genesis, whose stories of failure contain the seeds of future hope. These prophetic scrolls are loaded with cross-references that link back into the narrative of the Torah and the prophets, and they carry the story further. The job of Israel's prophets was to be like Moses, to accuse the old Israel of failure and corruption, and to warn them about the looming result, the great day of the Lord, which ended with defeat and exile in Babylon. But the prophets also promised that God had a purpose, to purify his people and recreate a new Israel who would be faithful like Abraham was. They'll live in a new covenant relationship with God under the reign of that promised ruler, who's described as a new Moses, but called by the name David. He will be the one to restore God's blessing to the entire world. The conclusion of the Nevi'im is just like the Torah. There's a note from the Tanakh's prophetic scribes. They reflect back over the whole story so far, and they urge readers to anticipate the arrival of a new Moses-like prophet that they call Elijah. He will announce the arrival of Israel's God to purify and save his people. From here, we move into the Tanakh's 3rd and final sub-collection, the Ketuvim, a diverse collection of scrolls. Each one has been designed to link back into the key themes from the Torah and the prophets and develop them further through an elaborate tapestry of cross-references. For example, the Psalms scroll is introduced by 2 poems that are coordinated to the beginning of the Torah and the prophets. In the first psalm, we meet the righteous one, who's described as a new Joshua, a successful leader who meditates on the scriptures. He's like the king promised by Moses, and he's like the eternal tree of life in the Garden of Eden. Psalm 2 then identifies this figure. It's the promised king, the Son of God from the line of David, who's going to defeat evil among the nations and restore God's blessing to the world. And the rest of the Psalm scroll teaches God's people how to pray as they wait for this future hope. Then there are the wisdom scrolls that address some of the most difficult questions raised by the story of the Torah and the prophets. So Proverbs sounds like Moses in the Torah. Trust in God, be faithful and obedient, and you'll have peace and success. But then Ecclesiastes and Job reflect back on Israel's complicated history and say, yeah, we tried that, and it's not that simple. These 3 books carry on a profound conversation about what it means to live wisely in God's good and often confusing world. 2 of the last books of the Tanakh to be written made a crucial contribution. The Daniel scroll looks back over the long history of Israel's failure and suffering as a strange door of hope into a new future for the world. One day, that new human promised in the Torah and prophets will arrive. He's going to be trampled by humanity's animal-like inclinations towards evil, but then God will vindicate him and raise him up to rule the world in divine power. And finally, the Scroll of Chronicles retells the entire story of the Tanakh, from the beginning up to Israel's return from exile. The author focuses on God's promise to David of a future king who will reunite God's people in a new Jerusalem and bring divine blessing to the nations. The final lines of the Chronicles scroll have been coordinated with key texts from all over the Tanakh. They keep alive the hope of an ultimate return from exile, pointing to the arrival of an Israelite whose God is with him,
that he may go up and restore the New Jerusalem. And that's how the story ends. The Tanakh is a majestically and intentionally designed collection of ancient Hebrew scrolls. These diverse texts from all periods of Israel's history have been woven together as a unified story about God's covenant promise to Israel and to all humanity. They were made for a lifetime's worth of reading and reflection, as these remarkable human words offer a divine word of wisdom and future hope that still speaks today. Muito bem, aqui foi um panorama denso de todo o Antigo Testamento. O que nós podemos ver para já? Né? Que todos esses livros, mesmo que sejam livros, não sei, o livro do Deuteronômio, o livro do Levítico, e aí depois nós vamos lá para o livro dos Juízes, dos Reis, todos eles têm uma grande unidade. E qual que é essa grande unidade? É a história da salvação. A história da salvação. Começando, né, com a criação do mundo, a criação do homem, e aí logo em seguida já vem o pecado original, né, o pecado de Adão e Eva, onde nós, de alguma maneira, estávamos lá. É um mistério isso entender, né? Porque todos nós nascemos com o pecado original. Como assim, né? Por que eu nasço, né, com o pecado original? Porque, de alguma forma, todos nós estávamos lá, em Adão e Eva. Toda a humanidade estava lá. É como se nós também, se estivéssemos lá, cairíamos também. Né? Então, a gente fala que o pecado original é um pecado herdado. Eu não tenho culpa se eles pecaram e aí depois veio a consequência do pecado. E eu sofri hoje a consequência do pecado. Então, é a herança que eu recebo. E, por outro lado, é algo que nós faríamos também, porque, de alguma maneira, todos nós estávamos em Adão e Eva. E aí vai começar todo o processo, né, da salvação, né, porque nós vamos ver ali a humanidade se perdendo, né, os homens se perdendo, e aí Deus ele vai como é que ele vai começar esse processo da salvação? Criando um povo. Primeiro vai ter antes o dilúvio, né, quando vai ser a destruição de todos os homens, porque realmente Deus, é como se ele visse assim, não tem nada o que fazer aqui, só sobra uma família, que é a família de Noé, e então são os únicos que vão sobreviver, e aí vai começar tudo de novo, mas mesmo assim vai estar lá a ferida do pecado original, né? Mas logo depois vem Abraão, e Deus, através de Abraão, vai formar um povo, pensando assim, que através desse povo, mesmo que a humanidade esteja perdida, vamos tentar transformar toda a humanidade através de um povo, que será o povo de Israel, o povo judeu. Então Deus ele vai fazer todo um trabalho de formação desse povo, de instrução deste povo, e a ideia é que esse povo fosse santo, né? Tanto assim que vai aparecer lá na Bíblia que Deus ele deseja que seja um povo de sacerdotes, né? Que todos eles como se fossem sacerdotes, como se fossem almas consagradas, todas consagradas a Deus. Então, esse povo buscando essa elevação, né, humana e espiritual, vai ser uma luz para todos os povos e vai irradiar o amor de Deus. Né, então, isso vai sendo conduzido, e aí, nesse ínterim, vão surgir profetas, né, porque
a coisa vai piorando muito, e aí então os profetas começam a alertar, olha, se vocês continuarem assim, Deus vai abandoná-los, e aí então vocês vão sofrer terrivelmente, e é o que depois vai acontecendo, né? É uma história de momentos onde eles estão mais perto de Deus, momentos onde estão longe, e são, sei lá, tipo 90% de tempo que eles estavam longe de Deus e 10% que eles estavam perto, né? E apesar de tudo, Deus não desistindo, Deus, né, mostrando que no fundo ele vai enviar, né, aquele que vai ser o Salvador, que vai ser Jesus Cristo, né? Aquele que realmente vai transformar, pelo menos ele vai dar o caminho da transformação de todo esse mundo. Vamos ver um pouquinho do livro do Gênesis, começando já a primeira parte? Vamos lá. The book of Genesis is the first book of the Bible, and its storyline divides into two main parts. There's chapters 1 through 11, which tell the story of God and the whole world. And then there's chapters 12 through 50, which zoom in and tell the story of God and just one man, Abraham, and then his family. And these two parts are connected by a hinge story at the beginning of chapter 12. And this design, it gives us a clue to how to understand the message of the book as a whole and how it introduces the story of the whole Bible. So the book begins with God taking the disorder and the darkness described in the second sentence of the Bible, and God brings out of it order and beauty and goodness. He makes a world where life can flourish. And God makes these creatures called humans, or Adam in Hebrew. He makes them in his image, which has to do with their role and purpose in God's world. So the humans are made to be reflections of God's character out into the world. And they're appointed as God's representatives to rule his world on his behalf, which in context means to harness all of its potential, to care for it, and make it a place where even more life can flourish. God blesses the humans. It's a key word in this book. And he gives them a garden. It's like a place from which they begin starting to build this new world. Now, the key is that the humans have a choice about how they're going to go about building this world, and that's represented by the tree of the knowledge of good and evil. Up till now, God has provided and defined what is good and what is not good. But now God is giving the humans the dignity and the freedom of a choice. Are they going to trust God's definition of good and evil, or are they going to seize autonomy and define good and evil for themselves? And the stakes are really high. To rebel against God is to embrace death, because you're turning away from the giver of life himself. This is represented by the tree of life. And so in chapter 3, a mysterious figure, a snake, enters into the story. The snake's given no introduction other than it's a creature that God made. And it becomes clear that it's a creature in rebellion against God, and it wants to lead the humans into rebellion and their death. The snake tells a different story about the tree and the choice. It says that seizing the knowledge of good and evil are not going to bring death, that it's actually the way to life and becoming like God themselves. Now, the irony of this is tragic, because we know the humans, they're already like God. They were made to reflect God's image. But instead of trusting God, the humans seize autonomy, they take the knowledge of good and evil for themselves, and in an instant, the whole story spirals out of control. The first casualty is human relationships. The man and the woman, they suddenly realize how vulnerable they are. Now, they can't even trust each other. And so they make clothes and they hide their bodies from one another. The second casualty is that intimacy between God and the humans is lost. So they go run and hide from God, and then when God finds them, they start this game of blame shifting about who rebelled first. Now, right here, the story stops, and there's a series of short poems where God declares to the snake and then to the humans the tragic consequences of their actions. God first tells the snake that despite its apparent victory, it is destined for defeat, to eat dust. God promises that one day a seed or a descendant will come from the woman who's going to deliver a lethal strike to the snake's head, which sounds like great news, but this victory is going to come with a cost.
because the snake too will deliver a lethal strike to the descendant's heel as it's being crushed. It's a very mysterious promise of this wounded victor. But in the flow of the story so far, you see this is an act of God's grace. The humans, they've just rebelled, and what does God do? He promises to rescue them. But this doesn't erase the consequences of the humans' decision. So God informs them that now every aspect of their life together, at home and out in the field, it's going to be fraught with grief and pain because of the rebellion, all leading to their death. From here, the story then spirals downward. Chapters 3 through 11, they trace the widening ripple effect of the rebellion and of human relationships fracturing at every level. So there's a story about two brothers, Cain and Abel. Cain's so jealous of his brother that he wants to murder him. And God warns him not to give in to the temptation, but he does anyway. He murders him in the field. So Cain then goes on to build a city where violence and oppression reign. And this is all epitomized in the story of Lamech. He's the first man in the Bible to have more than one wife. He's accumulating them like property. And then he goes on to sing a short song about how he's more violent and vengeful than Cain ever was. After this, we get an odd story about the sons of God, which could refer to evil angelic beings, or it could refer to ancient kings who claimed that they descended from the gods. And like Lamech, they acquire as many wives as they wanted, and they produce the Nephilim, these great warriors of old. Whichever view is right, the point is that humans are building kingdoms that fill God's world with violence and even more corruption. In response, we're told that God is broken with grief. Humanity is ruining his good world, and they're ruining each other. And so out of a passion to protect the goodness of his world, he washes it clean of humanity's evil with the great flood. But he protects one blameless human, Noah, and his family, and he commissions him as a new Adam. He repeats the divine blessing and commissions him to go out into the world. And so our hopes are really high, but then Noah fails too, and also in a garden. He goes and he plants a vineyard, and he gets drunk out of his mind. And then one of his sons, Ham, does something shameful to his father in the tent. And so here we have our new Adam, naked and ashamed, just like the first. And the downward spiral begins again. It all leads to the foundation of the city of Babylon. The people of ancient Mesopotamia, they come together around this new technology they have, the brick. And they can make cities and towers bigger and faster than anybody's ever done before. And they want to build a new kind of tower that will reach up to the gods, and they will make a great name for themselves. It's an image of human rebellion and arrogance. It's the garden rebellion now writ large. And so God humbles their pride and scatters them. Now this is a diverse group of stories, but you can see they're all exploring the same basic point. God keeps giving humans the chance to do the right thing with his world, and humans keep ruining it. These stories are making a claim that we live in a good world that we have turned bad, that we've all chosen to define good and evil for ourselves, and so we all contribute to this world of broken relationships, leading to conflict, violence, and ultimately death. But there's hope. God promised that one day a descendant would come, the wounded victor who will defeat evil at its source. And so despite humanity's evil, God is determined to bless and rescue his world. And so the big question, of course, is what is God going to do? And the next story, The Hinge, offers the answer. But for now, that's what Genesis 1 through 11 is all about. Muito interessante, não é? Esses vídeos são muito bem feitos, não é? Toda a forma como ele é elaborado, e lógico que depois tem uma interpretação, né, que eles dão dos fatos, dos acontecimentos, mas o que interessa, a interpretação é muito correta que eles dão, e nós vamos conhecendo então o desenrolar. Nós vamos ver que ao longo desse curso nós vamos utilizar muito esse material, e podem tirar já, colocarem o áudio, vídeo, para agora terminarmos só fazendo alguns comentários. Próxima aula a gente já continua com o seguinte vídeo, né?
Mas acho que vale a pena, como lição de casa, quem ainda não leu o Gênesis, lê-lo nos próximos dias, daqui até a semana que vem, né? Se organizar, porque é muito simples de entender, né? No sentido é uma história, né, que está sendo contada. Lógico que tem essas imagens, esses símbolos, né, a árvore do bem e do mal, toda, enfim, a questão do pecado e o pecado original e tudo, né? Mas nós vamos vendo os fatos que vão acontecendo, onde vai dando início a, enfim, esse caminhar da humanidade, onde Deus começa a ter essa intervenção, né? Aparecer, estabelecer aliança. Então, ele estabelece, em primeiro lugar com Noé, uma aliança de que, né, uniria a ele, né, para salvar esse povo, e depois, de uma maneira mais formal, de uma maneira mais profunda, com Abraão, né? E são coisas assim muito interessantes. Podíamos falar bastante aqui sobre, por exemplo, né, uma coisa que aparece, eles dão um pouco essa conotação de obedecer ou não obedecer a Deus, né? Se você não obedece, então o mal surge, o mal vem, o mal aparece, como se a desobediência, no fundo, o mal é uma decorrência da desobediência a Deus. Não, na verdade não é isso. O mal, quer dizer, Deus, ele estabelece, né, o bem e o mal, né, que é a árvore do bem e do mal. Por quê? Porque ele nos criou e ele sabe qual é o caminho do bem, né? O que faz bem para nós. São Tomás, ele definiu o bem de uma maneira simples e profunda. Ele falava assim: o bem é aquilo que convém à natureza humana. Aquilo que convém à natureza humana é o bem, é o bom. O que não convém é o mal, né? Então vamos pensar assim. E depende disso da natureza, né? Vamos imaginar um exemplo bem simples e concreto. Vamos imaginar que daqui a pouco nós vamos jantar e vocês decidem comer 10 Big Macs, né? 10 Big Macs. A nossa natureza é uma natureza que comer 10 Big Macs não vai nos fazer bem. Para um elefante, provavelmente, isso vai ser uma azeitona, né? O início da sua refeição. Por quê? Porque ele tem uma natureza diferente. A nossa natureza implica, por isso que nós dizemos na filosofia que o ser implica no dever ser. Ou seja, se eu tenho o ser dessa forma, eu terei um dever ser. Porque a minha natureza é assim, então tem coisas que convêm à minha natureza e tem coisas que não convêm à minha natureza. Então, o bem e o mal, ele não é arbitrário, não é algo que Deus tirou da manga. Então, olha, o bem e o mal é isso e vocês têm que seguir. Se vocês não seguirem, não, é que o bem, ele está no íntimo da nossa natureza, o bem e o mal. O que é o bem para nós, né? Como esse princípio mais geral de todos, faz o bem e evita o mal, né? Então, isso está muito dentro da nossa... Porque nós fomos criados assim, né? Nós fomos criados. Todo o resto da criação sempre dando glória a Deus. Por quê? Porque eles não têm liberdade e eles vão cumprindo a vontade de Deus. O único ser que pode não dar glória a Deus, que pode não seguir a sua natureza, né, é o ser humano e os anjos, né, os únicos. Então, São Paulo, ele dizia essa frase
justamente porque Deus deu a liberdade, que ele falava assim, posso tudo, mas nem tudo me convém. Não convém, tem coisas que convém, tem coisas que não convém. Vou fazer mal ao meu corpo se eu comer esses 10 Big Macs. E também é ser dominado pela comida. Eu estou me tornando escravo da comida. A comida, que é algo mais baixo do que eu, está me dominando, né? E isso vai trazer consequências maiores, né? Se eu vou me tornando escravo da comida, eu vou gastar dinheiro para ter essa comida, eu vou pensar mais na comida do que pensar mais no próximo, é toda uma escalada de desordem e de mal que vai ocorrendo quando você não segue a tua natureza. Quer dizer, o mal é isso. O mal é aquilo que não convém à natureza. Então, não convém à nossa natureza dar um tapa no outro, né? Dar um tapa na outra pessoa, né? Podemos pensar no caso do pai dando um tapa no filho por uma correção ali, de uma maneira com amor, isso é uma outra coisa, né? Mas né, num acesso de raiva, numa explosão e ferir o próximo dando um tapa, o próprio Platão, ele dizia assim, se você dá um tapa no outro, você está dando um tapa, antes de mais nada, em si mesmo. Então, ele, sem a doutrina, ele percebia isso, que a nossa natureza, ter essa atitude é contrária à nossa natureza. E toda vez que eu dou esse passo para o mal, aquilo pode virar uma escalada de mal, né? Aquilo vai me fazendo perder totalmente, né? E então, o que Deus quer é que reine o bem, porque Deus é o bem e Deus é amor. E o mal não faz bem nem para nós, né? Nem para Deus. Para Deus, até nós diríamos assim, que ele não é afetado pelo mal, porque Deus, ele transcende toda essa realidade aqui. Então, quando nós falamos que ele se entristece com o mal, na verdade ele se entristece porque o mal nos faz mal. Porque ele é pai e não queria e não quer que este mundo percorra o caminho do mal, que as pessoas percorram o caminho do... Porque elas vão sofrer, e ele é pai, ele quer a felicidade de cada um de nós. Então, na hora que Deus fala para obedecer, não é tanto que ele está se colocando ali como um juiz e que ele obedeça e tal. Não, o obedecer só, olha, meus filhos, sejam sábios, sigam o caminho do bem, porque este caminho é que vos fará felizes. Não há outro caminho. Não há outro caminho. E o caminho será, depois ele vai mostrar nos 10 mandamentos. Só que os 10 mandamentos, eles já estão dentro da nossa natureza. Dentro da nossa natureza. Vou explicar um pouco melhor isso na próxima aula, né? Como que eu explico que a lei natural, que a gente fala, né, está impressa na alma, né? Que não é uma coisa criada, imposta, né? Por exemplo, hoje, o direito, né, ele vê que as leis, elas devem se basear não no direito natural, não na natureza humana, porque nós estamos num mundo hoje intelectualmente afastado de Deus. Então a gente fala que esse direito é um direito positivista, um direito que estabelece porque estabelece e pronto, porque é assim, mas não porque aquilo convém à natureza humana. Então, tem um intelectual aí do direito que chama Kelsen, né, que ele tem essa linha, e hoje todo o direito é influenciado por essa linha, né? Hoje, se você fala de direito natural, as pessoas ficam escandalizadas, né? Está mudando recentemente, mas até pouco tempo atrás era uma aberração, né? Então, enfim, é interessante isso, né? Saber que realmente a lei natural está dentro de nós e entender isso, né?
e que o bem simplesmente é isso. A igreja não inventa pecados, os pecados não são tirados da manga, Deus não tira pecado da... O pecado é aquilo que não convém à natureza humana. Vamos ficar por aqui. Na quarta-feira que vem damos continuidade. Temos muita coisa para ver, muita coisa interessante para aprender. Não é? É muito bacana. Obrigada. De nada. Obrigada, padre. Até Muito semana obrigada, Padre. Tudo Tchau, de bom. padre. Obrigada. Até semana que vem. Obrigada. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Amém. Tchau.